Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Sempre que falamos de crescimento espiritual, progressão espiritual, transformação espiritual, hoje veremos a transformação espiritual, pessoal, quando acontece completamente na vida de um homem de Deus. Livro de Isaías, capítulo 6, e o versículo 1 diz assim: E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vamos analisar aqui alguns aspectos que acontecem quando a pessoa recebe uma transformação completa com Deus. A primeira coisa que vemos aqui é o profeta dizendo: eu vi ao Senhor. Quando o texto diz eu vi ao Senhor, isso mostra um privilégio. E todos nós já temos o privilégio de ter Jesus Cristo morrido e ressuscitado por nós na cruz do Calvário. Isso é muito lindo, isso assegura a todos que têm agora o privilégio de ter o Senhor como autor e consumador da nossa fé. O segundo ponto interessante aqui nesse capítulo encontra-se no versículo 5, quando ele disse assim: ai de mim. Ele diz: eu vou perecer. Quando ele disse ai de mim, mostra a convicção de uma pessoa. Aqui ele sabe quem ele é. Aqui ele reconhece a santidade de Deus e sabe que ele não merece essa graça de Deus. O ser humano sabe, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos deu porque Ele é bom e porque a benignidade dele dura para todo sempre. Ainda no versículo 5, ele vai dizer assim: eu sou um homem de impuros lábios e habito em meio de um povo de impuros lábios. Isso mostra a consciência dele. Ele sabia que ele era uma pessoa que falava palavrões, piadinhas de mau gosto, palavras torpes, e o ambiente que ele vivia era propício a ele. Quando nós estamos em um ambiente que é doentio, quando nós estamos em um ambiente onde palavrões, xingos e palavras torpes fazem parte do dia a dia, isso pode influenciar a nossa vida. Isso pode ser uma coisa comum, mas nós precisamos de ter consciência. Ele teve o privilégio de ver Deus, ele teve convicção de quem ele era na presença de Deus e ele tinha consciência do seu estado de pecado. A terceira, a quarta coisa que vemos aqui é a purificação. Diz a Bíblia que um serafim, serafins são os anjos de Deus de adoração, voou com a brasa viva tirada do altar e tocou nos lábios do profeta. Isso tudo em uma visão, é claro. Quando o profeta é tocado nos lábios com a brasa viva do altar, isso mostra purificação. Então a pergunta que você poderia fazer é: como ser purificado? O primeiro passo é você ter Jesus Cristo como seu Salvador. O segundo passo é você ter convicção de quem é Jesus na sua vida. O terceiro é a sua consciência do seu estado de pecado. E aí Jesus Cristo te purifica. Purificação. O anjo toca nos lábios de Isaías com a brasa tirada do altar. Vemos aqui agora um aspecto muito interessante que vai acontecer. Vai dizer assim: a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Isso mostra a cura espiritual. Tem um monte de pessoas que pode não tomar remédio nenhum, não está fazendo nenhum tratamento de saúde, mas são doentes espirituais, doentes espiritualmente falando. Aqui, quando Jesus Cristo alcança a sua vida, cura as suas feridas, transforma a sua vida, você é uma pessoa curada espiritualmente falando. O penúltimo aspecto
é a atenção no versículo 8, vai dizer assim: depois disso ouvir a voz do Senhor. Depois disso, ouvir a voz do Senhor. Quando ele ouve a voz do Senhor, isso mostra que ele agora está prestando atenção nas coisas de Deus. Tem pessoas que têm tempo para tudo, tem tempo para lazer, tem tempo para viajar, tem tempo para ver filme, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para prestar atenção na palavra de Deus. Um vídeo de 5 minutos como esse já é demais. As pessoas não têm paciência com as coisas de Deus. Ler Bíblia ficou no passado, mas quando você é purificado, é curado espiritualmente, você começa a prestar atenção nas coisas sagradas, nas coisas de Deus. E o último que eu quero mostrar para você aqui encontra-se ainda no versículo 8, na parte final, que vai dizer assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso mostra alguém solícito, isso mostra alguém decidido, isso mostra uma pessoa de coragem. Isso aqui me faz lembrar quando Elias um tipo do Espírito Santo, o Espírito Santo pergunta para Rebeca, um tipo de igreja. E os pais de Rebeca perguntam: você vai com ele? Porque o Eliezer tinha ido buscar esposa para Isaque, amando de Abraão. Abraão, tipo de Deus Pai, Isaque, tipo de Deus Filho Jesus Cristo. Isso na tipologia bíblica. Eliezer, tipo do Espírito Santo, Rebeca, tipo de igreja, os camelos e os presentes, tipo de dons e frutos do Espírito Santo. Vestes que foram levadas nos cabelos. Então, quando pergunta para Rebeca: você vai com este homem? Ela responde: irei. Isso mostra uma pessoa que tem convicção, que tem atitude, que tem responsabilidade, que assume as responsabilidades, que não tem medo de colocar a mão no arado e não olhar para trás. O profeta, depois de passar por todas essas fases, ele disse assim: envia-me a mim. Eu irei, eu vou, eu tenho coragem de assumir a responsabilidade. Vemos então que esse processo espiritual envolve um convite, e esse convite já foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu com os braços abertos para toda a humanidade. Esse convite alcança você. Vemos então a consciência. Você precisa de conhecer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos de saber que somos pecadores. Terceiro, precisamos da purificação, nascer da água, nascer do Espírito. Quarto, nós precisamos de habilitação, de capacitação. Quando ele é tocado nos lábios, então ele recebe ali a capacitação para ser profeta. Nós precisamos de dons espirituais, dons ministeriais, estudo da palavra de Deus. E o último é a missão. Nós precisamos de assumir um papel de trabalhadores da última hora. Eu estou ficando por aqui por causa do tempo. Quero te lembrar que todos os dias estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e orando. E muito obrigado você que tem participado todos os dias conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais essa rica palavra. E que o Senhor possa, meu Pai, alcançar as nossas vidas, trazendo transformação, trazendo cura espiritual, trazendo habilitação, trazendo, meu Pai, conhecimento, crescimento, amadurecimento espiritual. E que nós venhamos, meu Pai, ser trabalhadores da Tua obra, representantes, ministros do Senhor nessa terra. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.